arranjo, combinação, permutação? Olá, amigos! Estamos aqui para mais um bate-papo do nosso querido Matemática com Sabor. Em se aproximando da prova, resolvi atender o pedido da galera aí de falar um pouco sobre análise combinatória, mas não aquela análise combinatória que só quem entende é a gente, professor, mas a análise combinatória compreensiva. Uma das coisas que está mais na moda na educação mundial é se fazer entender. Gente, está na moda falar fácil, está na moda produzir conhecimento para algo útil e não simplesmente resolver enigmas. Isso aí está completamente démodé. E o que é que a gente traz nesse bate-papo de hoje para você, né? Um assuntozinho que é bem recorrente na prova, que se chama análise combinatória. Nesse vídeo, nós vamos dividir em duas partes, está combinado? Na primeira parte, nós vamos conversar um pouco sobre a teoria envolvida nesse assunto. E, na segunda parte, a gente faz algumas aplicações. Para não ficar muito extenso, nós vamos dividir em dois vídeos. Lembre-se que esse PDF dos arquivos aqui, a gente está sempre dando para vocês lá na descrição do vídeo. É só você clicar naquele link que vai direto para você. É importantíssimo você acompanhar o vídeo vendo o que a gente está falando. Amigos, para começar o babado, vamos logo fazer uma perguntinha. Qual é a diferença entre os conjuntos formados pelos elementos A, B, C, D e C, B, D e A? Lembrem que a ordem com que os elementos aparecem dentro de um conjunto não muda a estrutura do teu conjunto. Então, veja que esses dois conjuntos, eles são rigorosamente iguais. Embora nós fizéssemos a troca dos elementos, continuamos falando do mesmo conjunto. Já se eu te pergunto, qual a diferença entre as palavras amor e Roma? Ora, amigo, apesar de nós estarmos usando as mesmas letras, tá? Isso aí a gente chama de anagrama em matemática, palavras com ou sem algum nexo, formada a partir das letras de outra palavra, elas têm um significado completamente diferente, embora Roma nos remeta também a um clima romântico. Mas nós estamos falando aí das palavras amor e Roma. O significado é totalmente diferente. Qual é a diferença entre os números 1253 e 3521? Olha, de novo estamos utilizando os mesmos algarismos, porém os números formados têm valores completamente diferentes, pois ali há uma ordenação. Existe a casa das unidades, dezena, centena, unidade de milhar, ok? Veja que do primeiro exemplo para cá, a gente foi conversando a respeito da importância ou não desses elementos, da ordem desses elementos no resultado apresentado. E aqui vem um resuminho que a gente preparou para vocês. Quando a gente passou da importância na vida de quantas coisas acontecem nisso, aquilo outro, que a gente fazia o velho diagrama da árvore, nasceu o princípio multiplicativo lá, o princípio fundamental da contagem, onde a gente tem o número de possibilidades de cada coisa acontecer e um conjunto formado por esses resultados pode ser obtido apenas fazendo a multiplicação deles. Por exemplo, tem uma sala que tem 10 portas. Uma pessoa quer entrar por uma dessas portas e sair por outra. Primeiro evento, entrar na sala. Segundo evento, sair. Você pode entrar por qualquer uma das 10, mas você só pode sair por 9 delas. Você vai fazer uma utilização de roupas. Você é uma pessoa que sabe comprar roupa e você tem roupas de cores bem neutras que você consegue combinar de forma bem tranquila. E você tinha 10 camisas e 3 calças. Você quer saber quantos conjuntos você pode formar? Primeira decisão, calças. Segunda decisão, camisas. Ora, o número de calças multiplicado pelo número de camisas dá o número de conjuntos que você vai fazer. Combinado? Então, observe que o princípio fundamental da contagem é um grande acessório que a gente tem nessa caminhada. Porém, o mais difícil, às vezes, para o aluno é diferenciar se ele está trabalhando com um arranjo, com uma combinação ou com uma permutação. O lado matemático
É o cálculo do fatorial que a gente está acostumado. Embora eu sempre pergunte aos meus alunos, por que utilizar a equação para o cálculo de um arranjo simples, se muitas vezes você pode simplesmente resolver direto pelo princípio fundamental da contagem? Mas quando é que estamos trabalhando com o arranjo? Estamos trabalhando com o arranjo quando, ao modificarmos a ordem dos elementos, aquela apresentação que você tem, ou seja, há uma ordenação. Isso pode ser com formação de números, senhas, palavras ou premiações, algo que tenha uma classificação, ok? Isso é um arranjo. Quando a gente tem uma ordem importante, mas alguns elementos se repetem, a gente chama isso de arranjo com repetição. No lado matemático, arranjo de n com repetição de n coisas em p lugares, n elevado a p. Mas você poderia resolver única e exclusivamente por princípio fundamental da contagem. Quando é que a gente tem uma permutação? Uma permutação é um tipo de arranjo especial, onde o número de coisas a utilizar é igual ao número de locais a colocar. Isso daí é o que a gente chama de permutação simples. Essa equação, por sinal, ela é obtida fazendo o arranjo de n coisas em n locais. Quando é que a gente tem uma permutação com repetição? Por exemplo, você tem a palavra arara. Tá? Na palavra arara, você possui 3 letras A's e 2 letras R's. O que você vê na sua equação aí como a permutação de n coisas com alfa, beta, gama, ou quantas repetições tiverem de alguma coisa, você obtém esse cálculo como, por exemplo, nós temos 5 letras na palavra arara. Então seria a permutação de 5 letras. Porém, nós temos 3 letras A's e 2 letras R's. Ok? Seria 5 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial. Tranquilo? Quando é que nós temos uma combinação? Quando ao mexermos na ordem dos elementos, em nada vai influenciar. Por exemplo, se você vai fazer um drink, a mistura que você vai fazer das bebidas envolvidas, depois de misturada é tudo a mesma coisa. Então, fazer um coquetel é uma combinação. Você escolher pessoas que vão fazer parte de uma comissão, onde ninguém é mais importante do que ninguém, isso é uma combinação, ok? E quando nós não temos nada de repetição, nós chamamos de combinação simples. No ano de 2017, no Enem, tivemos uma combinaçãozinha com repetição. Deixou um certo gostinho de ranço no ar para alguns alunos, e eu ficava perguntando, por que você se preocupou justo com essa questão, se existiam outras 45, ou outras 43, outras 44, o que você tem que lembrar é que você não está buscando fechar a prova. Temos outra prova no mesmo dia, a prova de natureza. O grande sentido dessa prova é você fazer uso de qual é o critério de correção dessa prova. Ela vai ser corrigida pela teoria de resposta ao item, onde aquelas questões que têm mais baixa proficiência e média proficiência, elas alavancam a sua nota muito mais do que a de alta proficiência. Você teve um caminho lógico nas suas respostas, ok? Então, às vezes eu escuto até algum aluno falando, professor, eu vou marcar errado uma questão mais difícil que eu fiz para não acharem que eu chutei. Não, você não vai perder ponto. Você só não alavanca muito a sua nota se você tiver perdido as mais fáceis, ok? Uma combinação com repetição de n coisas, p vezes, em p lugares, você pode transformar numa combinação simples de n mais p menos 1 coisas em p lugares. Conforme nós vamos ver no vídeo 2, uma aplicação. No vídeo 1, nós estamos concentrados na teoria, ok? Poderíamos chamar ainda a atenção de um último problema recorrente, que poderia ser o velho problema da permutação circular. Imagine uma situação em que vários amigos estão lado a lado e se eu pedisse simplesmente para eles darem uma rodada, as pessoas que estão lado a lado vão mudar? Não, continuam as mesmas. Mas você já parou para pensar se nós fixássemos uma das pessoas e permutássemos só as outras? Por isso que a gente diz que a permutação circular de n coisas é igual a n menos 1 fatorial. Conforme nós dissemos nesse primeiro vídeo, para não ficar muito extenso, mais do que esse tempo de você em frente a uma tela, se torna enfadonho. Agora, no primeiro vídeo, nós demos uma conversada sobre a teoria. No segundo vídeo,
nós vamos resolver algumas questões. Vamos juntos? Até o próximo vídeo. Conto com o seu likezinho, com a sua divulgação e aciona lá o sininho. Toda vez que tiver atualização você vai ser informado. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.